No capítulo 245 de Jujutsu Kaisen, nós finalmente vimos a conclusão dos acontecimentos dentro da expansão de domínio do Higuruma, onde ele tinha prendido o Sukuna e o acusado pelo genocídio em Shibuya no dia 31 de outubro de 2018. Bom, esse vídeo é uma continuação de um outro vídeo que eu postei há algumas semanas, onde eu explico toda a funcionalidade da expansão do Higuruma e de que maneiras o Sukuna poderia burlar essas leis dessa expansão para conseguir escapar dos efeitos dela. Recomendo fortemente que vocês assistam aquele vídeo antes de vir para cá, porque eu realmente não vou contextualizar tudo que eu já contextualizei naquele outro vídeo. Então, assista aquele vídeo primeiro, depois de ter assistido, volta aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pular só para a parte que importa, porque esse capítulo teve alguns outros acontecimentos, mas o vídeo não é uma review do capítulo, é uma review desse momento específico. Então vamos pular diretamente para o tribunal. No tribunal, o Higuruma começa a explicar exatamente como a expansão de domínio dele funciona. Afinal, faz parte das regras da expansão, ele precisa explicar como a expansão funciona para tudo funcionar corretamente. Porém, enquanto ele explica, o Sukuna barra a explicação, falando que já tinha ouvido tudo enquanto estava dentro do corpo do Itadori, quando o Itadori tinha sido atingido pela expansão no começo do jogo do abate. Então, o Sukuna fala que só tem interesse na espada, no caso na espada do Carrasco, a espada que mata em um corte, a espada da pena de morte da expansão do Higuruma. Assim, ele confessa que cometeu o crime e o juiz penaliza com o confiscar e com a pena de morte. O Higuruma recebe a espada do Carrasco e o Sukuna sorri de uma maneira muito suspeita. Após isso, vendo que isso tinha acontecido, os outros feiticeiros da escola Jujutsu, no caso o Ino, o Chozo e o Kusakabe, entram no campo de batalha, visto que eles tinham percebido essa chance única de vitória que tinha aparecido na frente deles. Assim, todos eles resolvem ir para cima do Sukuna. Porém, o Higuruma percebe algo estranho. Algo que só ele e o próprio Sukuna percebem nesse momento. O Sukuna repentinamente joga uma rede de desmantelares em cima do Higuruma e do Kusakabe, o que é estranho, já que o confiscar deveria ter pego essa técnica, né? O confiscar confisca a técnica amaldiçoada do usuário. Então, por que ele não confiscou a técnica do Sukuna? E é nesse momento que nos é revelado que o confiscar pega se o alvo tiver uma arma amaldiçoada. A preferência do confiscar será confiscar os poderes desta arma e não a técnica amaldiçoada do alvo. E bom, o Sukuna tinha uma arma amaldiçoada junto dele. No caso, aquela pequena faca que ele usava anteriormente, que ele tinha usado contra o Hajime, mas tinha se mostrado ineficaz. Ela foi confiscada pelo juiz e o Sukuna ainda tem acesso aos suas outras habilidades da sua própria técnica. Bom, eu tinha previsto, era uma das previsões que eu tinha feito naquele outro vídeo, que o Sukuna poderia assumir a culpa mesmo e ter uma outra estratégia para burlar a própria expansão do Higuruma, que foi exatamente o que aconteceu. Agora, a dúvida que todo mundo tá tendo: foi bom? Na minha opinião, fez sentido, mas poderia ter sido bem melhor. Bom, essa arma amaldiçoada obviamente literalmente cai nas mãos do Sukuna só para ele ter uma justificativa para fugir do domínio do Higuruma. Ela foi um artifício de roteiro bem mal feito, na minha opinião, porque ela não serve literalmente para mais nada na história, senão servir como esse counter. Ela foi dada a ele pela Yorozu. Ela era inútil contra o Hajime, porque ela tem poderes elétricos e o Hajime é o Hajime, né? Então ele não toma ataques elétricos. E agora ela foi completamente inutilizada pelo confiscar. Então, tipo, eu achei que foi uma utilização um pouco ruim, um pouco mal feita. Foi tipo uma estratégia muito barata para conseguir fugir da expansão do Higuruma. Eu já vi algumas pessoas explicando sobre que faz muito sentido, e eu concordo, realmente faz sentido.
A expansão realmente deve pegar armas ao invés da técnica. E outra coisa que tem que ser levada em consideração é que o Higuruma é um feiticeiro inexperiente. Ele conseguiu seus poderes há pouco mais de um mês, então faz sentido ele não conhecer todas as regras dos seus próprios poderes e habilidades ainda. Então faz sentido que tivesse um detalhe da expansão que ele desconhecia, afinal é provável que ele nem tivesse enfrentado ainda feiticeiros que usassem armas amaldiçoadas, já que a maioria das pessoas que o Higuruma encontrou antes do Itadori, lá no jogo do abate, foram feiticeiros simples ou humanos normais. Então é provável que ele não tenha encontrado ninguém que tenha uso de armas amaldiçoadas. Fora que, se vocês lembrarem bem, ele ficou bastante surpreso ao ver que o Itadori não tinha uma técnica amaldiçoada, justamente por ser uma coisa incomum. O Higuruma é um feiticeiro inexperiente e por isso é justo de se imaginar que ele não poderia prever essa situação onde a arma amaldiçoada inutilizaria o confiscar. Mas bom, não muda o fato do que eu falei. Na minha opinião, foi um artifício de roteiro um pouco ruim, sim, e poderia ter sido bem melhor. Bom, sobre o Sukuna, eu não sei. Tem muita gente falando que o roteiro está facilitando pro Sukuna. E eu concordo nesse caso. Como eu falei, eu acho que tá favorecendo um pouco, sim. Mas só nessa situação. Nas outras situações eu nem diria tanto. Eu diria que nessa situação teve que dar uma forçada, porque se o confiscar pegasse agora, eu acho que realmente o Sukuna não ia ter mais muito que ele pudesse fazer, porque o Sukuna não é tão bom assim em combate corpo a corpo quanto o Gojo, por exemplo. E ele tava contra muita gente. E estar contra aquele grande número de pessoas sem uma técnica amaldiçoada seria um desafio e tanto pra ele. E foi por isso que realmente resolveram deixar ele com a própria técnica, ao invés de deixar ele com a arma. Eu tô curioso pra saber o que ele quer fazer com a espada do Carrasco. Tem muita gente achando que o Sukuna quer assimilar as propriedades do corte da lâmina, assim como ele fez com o corte do Mahoraga. Mas eu não tenho certeza, porque, gente, se isso acontecer, pra mim Jujutsu vai ser completamente estragado, porque uma coisa é o cara absorver, assimilar a informação de como fazer um corte que corte o espaço. É uma coisa. Uma coisa completamente diferente é o cara assimilar a informação de como fazer um corte que mata qualquer coisa em um corte. Porque se isso acontecer, acabou. O Sukuna venceu. Literalmente acabou. E eu não vou gostar. Não é que eu seja totalmente contra a ideia de que o Sukuna vença, ok? Seria algo inédito pra mim na história, tipo de anime shonen, de mangá shonen, o vilão vencer no final. Eu acho que morrem mais alguns personagens, mas eu acho que o Sukuna ainda assim perde no final dessa luta. A parada é que, se o Sukuna assimila as informações da lâmina do Carrasco e mesmo assim ele perde, eu vou achar um pouco esquisito. O que eu acho que seja melhor é que o Sukuna observe com atenção a lâmina do Carrasco e no final chegue à conclusão de que não tem muito o que ser feito e a lâmina do Carrasco realmente é algo... tem um tipo de energia especial que ele não consegue assimilar ou coisa do tipo. Senão vai ficar meio forçado, vai ficar meio ruim, vai ficar meio chato de ver isso acontecendo. O Sukuna simplesmente ganha a habilidade de matar todo mundo em um ataque só. Já que aí literalmente não vai ter mais luta. Ninguém ali tem capacidade de desviar, de um desmantelar. Não tem mais como. Não vai ter mais como fazer uma luta decente a partir desse ponto. Mas enfim. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.